A estratégia do crime: traficantes estão contratando pessoas mais velhas para transportar drogas em ônibus. E uma operação contra o tráfico prendeu pelo menos 20 pessoas no entorno. A polícia encontrou maconha, crack e cocaína depois de denúncias em Lusiânia. O otimismo no campo, expectativa de uma safra de soja melhor que no ano passado em Goiás. E teve alta da UTI a menina de 10 anos que caiu quando ia num toboágua num clube de Catalão. E logo, logo a gente tá em casa, né? Beijo! A partir de agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Muito boa noite para você. 7h16. Estamos ao vivo com as principais notícias da sua cidade e da sua região, falando da prisão de 4 pessoas por tráfico de drogas. E tem um detalhe que chama a atenção: a estratégia desses bandidos para não levantar suspeita no transporte da droga. Vou chamar o Marcos Gouveia ao vivo de Jataí. Marcos, muito boa noite para você. Depois de uma passageira flagrada aí pelos policiais, eles acabaram encontrando as outras pessoas que iam receber esses tabletes de maconha. Encontraram sim, viu, Luciano? Boa noite para você, boa noite a todos. O Comando de Operação de Divisas da Polícia Militar apreendeu essa senhora aí de 58 anos. Ela, inclusive, com ela, na mala dela foi encontrada uma quantia de droga, uma quantidade de 18 quilos de maconha. Ela estava dentro de um ônibus na GO 206, perto da cidade aí de Chapadão do Céu. Ela disse para a polícia que saiu do Mato Grosso do Sul com destino a Brasília e pararia na rodoviária de Goiânia para entregar a droga. Então a polícia seguiu viagem com a senhora e conseguiu prender na rodoviária de Goiânia as pessoas que receberiam essa droga. São 2 homens e uma mulher, inclusive um deles possui passagem aí pela polícia. A senhora, inclusive, a senhora de 58 anos, disse que receberia R$1.000 e não era a primeira vez, era a terceira vez que ela realizava esse tipo de serviço. Nós, inclusive, conversamos com a polícia sobre esse tipo de artimanha utilizada aí para poder passar essa droga despercebida. Vamos acompanhar um trecho da entrevista. Bom, eles escolhem pessoas que inicialmente não chamem a atenção dos policiais militares pelo jeito de se vestir, pela idade, para que possa, de certa forma, passar despercebido pela polícia. Já tivemos várias apreensões de drogas envolvendo pessoas com mais idade que isso, inclusive. Já chegamos a prender pessoas aí com 70 e poucos anos de idade, conduzindo drogas, e não passou despercebido. Um caso realmente surpreendente, né, Luciano? Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Marcos. Bom trabalho. E teve também a operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas, foi em Lusiânia, no entorno do Distrito Federal. Traficantes foram surpreendidos pela operação que começou de manhã cedinho, em 5 bairros de Lusiânia. Mais de 100 porções de maconha, crack e cocaína foram apreendidas. A operação aconteceu graças a denúncias de moradores que ligaram nos telefones da polícia e informaram os pontos de vendas de drogas em Lusiânia. A Polícia Civil tem uma preocupação e tem um cuidado de apurar toda e qualquer denúncia anônima que chega, notadamente essas que envolvem o tráfico de drogas. A operação contou com mais de 30 policiais e cães da Guarda Civil Municipal de Valparaíso. 8 mandados de busca foram cumpridos e 3 pessoas foram levadas para a delegacia. E o Ministério Público denunciou 30 pessoas por envolvimento na venda e na produção de remédios feitos de forma clandestina. Essa organização foi descoberta em dezembro, chamou a atenção porque a quadrilha faturava alto, enganando clientes país afora. A promessa era de emagrecimento rápido com medicamentos vendidos como naturais. Os promotores decidiram denunciar 30 suspeitos, a maioria por crime hediondo de falsificação, adulteração e venda de remédios sem registro. Nestes casos, a pena pode chegar a 15 anos de prisão. Eles também foram denunciados pelo crime de organização criminosa. A pena é de até 8 anos. Segundo a investigação, o grupo não tinha autorização da Anvisa e usava na composição dos remédios substâncias como a sibutramina, que só pode ser vendida com a apresentação da receita médica. A quadrilha tinha laboratórios clandestinos em Cachoeira Alta e Paranaiguara, no interior de Goiás.
A produção era tão amadora que não tinha responsável técnico e usava uma betoneira, comum na construção civil, para misturar as substâncias. Os medicamentos eram vendidos para todo o Brasil pela internet, mas também em academias e salões de beleza. A organização criminosa agia desde 2013 e escolheu cidades pequenas para instalar os laboratórios e ganhar muito dinheiro. Aliás, a movimentação estranha de carros de luxo acabou chamando a atenção dos investigadores. Aliada a isso, pessoas da população começaram a nos procurar e relatar os fatos e nos dar informações. A partir desse fato, nós procuramos a Polícia Civil e iniciamos as investigações. 13 pessoas estão presas desde dezembro. 7 milhões em bens dos suspeitos foram apreendidos ou bloqueados. Entre eles, uma fazenda e este carro de luxo, um Porsche. A polícia encontrou dentro do carro R$1.300.000 em dinheiro vivo. O carro teve que ser levado para um outro depósito depois que os investigadores descobriram um plano de resgate do veículo. É uma organização muito grande. Nós, inclusive, ainda estamos apurando o envolvimento de outras pessoas, mas também nós nos assustamos com a ousadia. E um jogador de 16 anos morreu durante uma partida de futebol em Santa Cruz de Goiás. Isso foi no sudeste do estado. Ele estava jogando um amistoso pelo time do Pires do Rio quando passou mal. Os detalhes com Jonathan Moreira, ao vivo. Foi uma morte súbita, né, John? Oi, Luciano, boa noite para você e para todos que estão nos assistindo. O IML disse que a causa da morte foi uma parada cardíaca. Este jovem estava disputando um amistoso, como você acabou de dizer, entre Santa Cruz e Pires do Rio. Ele chegou a brincar por 15 minutos, mas passou mal e caiu dentro do campo. Alguns colegas acharam que se tratava de um ataque epilético, mas quando eles perceberam que se tratava de algo mais grave, levaram o colega para o Hospital Municipal de Santa Cruz, onde ele recebeu os primeiros socorros, passou ali pelo procedimento de reanimação, mas acabou não resistindo e morreu. A vítima, Luciano, é João Vitor da Silva Ferreira Pereira, de 16 anos. Ele era de Salvador, Bahia, e chegou aqui na sexta-feira para disputar o campeonato Sub-17. O curioso, Luciano, é que esta vítima não tinha nenhum problema de saúde e os exames estavam em dias. O corpo foi levado para a Bahia. Pois é, uma notícia muito triste, né, Jonathan? Por outro lado, tem uma notícia boa em relação àquele acidente que a gente vem acompanhando da queda de uma menina de um brinquedo no Clube de Catalão. Sim, Luciano, isso aí, notícias boas, viu? O último boletim do Hospital de Urgências Governador Otávio Lage, o GOL, nos trouxe boas notícias. A criança que estava internada lá não está mais na UTI, está na clínica pediátrica, respira espontaneamente e o estado de saúde é considerado estável. A mãe dessa criança gravou um vídeo pra gente. Vamos ver o que ela falou? A aluna tá cada dia melhor, não ficou com nenhuma sequela. E eu só queria agradecer a todo mundo, né, filha? Por todo o carinho e logo, logo a gente tá em casa, né? Beijo. Gente, obrigada. Coração, né, filha? Olha só que bacana a reação da criança, né, Luciano? Lembrando que esse acidente aconteceu há aproximadamente 10 dias num clube aqui de Catalão. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o toboágua segue interditado até que o clube apresente um atestado de segurança do brinquedo. A delegada nos disse que o brinquedo não era apropriado para crianças menores de 12 anos, conforme estava explícito nas placas dentro do clube. A perícia não soube apontar se a criança caiu do toboágua ou da escada. Portanto, a delegada vai ouvir os familiares para saber o que aconteceu. E a câmera de segurança não estava apontada para o brinquedo. Luciano, o clube diz que está colaborando com as investigações e que está sendo feitas adequações nos brinquedos interditados. Luciano. Muito bom ver uma mãe aliviada assim, né? Obrigado, viu, Jonathan? E em Rio Verde, os bombeiros fazem buscas a um jovem de 22 anos que se afogou numa cachoeira. Lucas Gabriel Pereira, de 21 anos, se afogou na Cachoeira São Tomás, que fica a cerca de 20 quilômetros da área urbana de Rio Verde. Segundo os bombeiros, o local não é apropriado para banho, mas muita gente ignora a sinalização. A família de Lucas estava numa pousada próxima à área. O jovem estava próximo à cachoeira na companhia de 2 amigos. Eles conseguiram se salvar. Já a vítima foi puxada pela água.
Por conta das chuvas dos últimos dias, o rio está bastante cheio. A água também está turva, o que dificultou ainda mais o trabalho de buscas. Os nossos mergulhadores estão com dificuldade de ter acesso, devido ao volume de água e à periculosidade do local. Bom, e um rapaz de Goiatuba que passava férias no litoral de São Paulo morreu afogado. O corpo de Pedro Fernandes, de 21 anos de idade, foi encontrado hoje no fim da manhã. Ele foi dar um mergulho com um amigo numa praia em Mongaguá, no litoral paulista, e os dois foram arrastados por uma onda. O amigo conseguiu sair, mas Pedro se afogou. O corpo dele deve chegar em Goiatuba amanhã à noite. E já está liberada a passagem de veículos na GO 040, aquela ponte lá em Pontalina, que estava interditada há 2 semanas depois do rompimento de uma barragem que comprometeu a estrutura. Vamos ao vivo a Itumbiara conversar com a Gabriela Guimarães para falar dessa liberação. Está tudo certo aí depois que o trânsito foi liberado? Boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Está tudo certo sim agora, viu? As 2 pontes foram liberadas ali na GO 040 e também na GO 215. A gente lembra que elas foram interditadas no dia 4 de janeiro, depois de uma forte chuva na cidade de Pontalina. A GO 040 liga Pontalina a Luândia e a GO 215 liga Pontalina BR 153. As 2 pontes estavam então em recuperação. A chuva foi muito acima da média, choveu 76% do que era esperado para o mês de janeiro inteiro, isso em apenas 12 horas de chuva, e foi aí 192 milímetros d'água. E se não bastasse toda essa chuva, teve também um rompimento de uma barragem e tudo isso aí encheu os córregos e causou muitos problemas nas 2 pontes lá da cidade. A gente lembra ainda que o dono da barragem é o ex-prefeito Edson Guimarães, que foi multado em R$100 mil. E agora, né, Luciana, as pessoas vão então se recuperando aos poucos aí, parte do problema já solucionado então com a entrega dessas 2 pontes. E os acessos liberados finalmente, né, Gabi? Muito obrigado, viu? Já para o rápido intervalo e a seguir, nova condenação de João de Deus por crimes sexuais. E você vai ver também que agricultores goianos estão acelerando a colheita da soja, otimistas, e já começa o plantio do milho safrinho. Já, já. 7h29, estamos de volta. Olha, saiu hoje a 2ª sentença por crime sexual contra João de Deus. Vou chamar o Arthur Neves, em Anápolis, para falar para a gente. Arthur, muito boa noite. Quais são esses crimes, especificamente? São quantas vítimas? Olá, boa noite para todo mundo. Luciano, seguinte, olha, são 5 vítimas, o crime é de estupro de vulnerável, viu? A sentença, então, foi publicada por volta das 4h15 da tarde de hoje. Nós estivemos em Ambadiânia. A juíza não quis gravar entrevistas, mas confirmou, então, que essas 5 mulheres foram abusadas por João de Deus entre os anos de 2011 e 2017. São 5 mulheres, como eu disse, 2 mulheres são do estado de São Paulo, 2 do estado do Rio de Janeiro e uma do Rio Grande do Sul. Essa, então, é a 3ª sentença do caso João de Deus. A primeira foi por posse ilegal de arma de fogo, a segunda, então, que é a primeira sentença de estupro de vulnerável, e agora essa 2ª sentença sobre o crime, né, de abuso sexual. Agora, somando todos os crimes, Luciano, são aí 63 anos e 4 meses de prisão. Eu conversei agora há pouco com o advogado de João de Deus. Ele disse que ainda não foi intimado. Assim que receber a intimação, vai recorrer da justiça. A gente vai continuar, claro, acompanhando esse caso, viu, Luciano? Isso, recorrer da decisão na justiça. Arthur, muito obrigado, bom trabalho. E produtores rurais goianos já começaram a colheita de soja, estão otimistas. No sul do estado, inclusive, enquanto eles colhem a safra, já entram logo em seguida com as máquinas na lavoura para o plantio do milho safrinha. O agricultor Homero começou a colheita da soja no tempo previsto. Para essa safra, apostou numa nova variedade do grão e está muito satisfeito. Acho que vai dar certo para a nossa região, estamos satisfeitos. O plantio foi numa área de 1.000 hectares em Itumbiara, no sul do estado. Até agora, ele colheu menos de 10% desse total. Em alguns talhões, o grão ainda está se desenvolvendo e a previsão é colher só daqui 18 dias. O agricultor já comercializou 60% da safra. Fizemos um contrato de R$75 o saco. Aí, como a produtividade ultrapassou o esperado, nós vendemos o resto a R$79 a saca.
Segundo o IBGE, a previsão é de boa safra para todo o estado. Goiás deve colher mais de 11 milhões e 53 mil toneladas de soja, valor 6,6% maior que o registrado na safra passada. E o clima ajudou do plantio até a colheita do grão. O produtor está satisfeito, a produtividade foi boa, de mais de 78 sacas por hectare. E agora não dá para perder tempo, sai a soja e entra o milho safrinha. A previsão do Homero é plantar 250 hectares de milho. E cada minuto aqui na lavoura é precioso demais para correr menos riscos na safrinha. Segundo esse agrônomo, a safrinha aqui no sul do estado é mais difícil por conta do atraso nas chuvas. Nas nossas regiões aqui, a maioria acho que vai ter que migrar de milho para sorgo, para não correr risco. Mas plantar vai. Agora, qual é o teto para a safrinha? Eu acho que esse ano a tendência é cair um pouco a produtividade em relação ao ano passado. Foi enterrado no fim da tarde em Itapaci o corpo de um adolescente de 15 anos que morreu depois de uma queda de bicicleta. Ele foi para o hospital, mas foi liberado para voltar para casa. A família disse que ao cair, o guidão da bicicleta atingiu o abdômen do Danilo Silva de Matos. Ele foi levado então para o hospital municipal da cidade, fez os exames, passou a noite lá no hospital e aí teve alta de manhã. Parentes disseram que o Danilo já saiu do hospital reclamando de dores e desmaiou depois do almoço. De volta ao hospital, os médicos tentaram reanimar o adolescente, mas não conseguiram. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde lamentou a morte e disse que vai instaurar uma sindicância para apurar esses fatos aí. E foi encontrado hoje um homem que estava desaparecido há 9 dias na zona rural de Jesúpolis. A gente estava acompanhando aí o trabalho dos bombeiros, né, na busca de Antônio de Lisboa da Silva. Ele foi encontrado no meio de um bananal. Desde o dia 11, os bombeiros estavam fazendo as buscas ali na região. O homem estava debilitado e foi levado então para o hospital de Jesúpolis. E hoje é um dia especial, né? Dia de São Sebastião, que é o padroeiro de Rio Verde. Há uma semana a cidade está em festa e hoje é o encerramento das celebrações. Durante toda a semana teve quermesse, missas e hoje à noite terá uma procissão de encerramento aí na igreja São Sebastião. A gente está vendo imagens aí agora da igreja matriz da cidade. E claro que essa imagem aí representa muito lá para o povo rioverdense, que é o padroeiro da cidade. Já ali no sudeste do estado, em Goiandira, né, os devotos de São Sebastião participaram de uma procissão hoje à tarde, tradição de fé e devoção que já dura mais de 70 anos. Esse grupo saiu aí com terços na mão e até o guarda-chuva sobre as cabeças por causa do calor, né? Agora, 7h34, a gente vai terminando por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional e a gente termina com imagens de Porangatu. Boa noite.